A graça e a paz, irmãos, amém? Que os irmãos estejam em espírito de oração, para que o Espírito Santo do Senhor possa falar, mais uma vez. A minha oração é que Deus te ilumine, abra a sua mente, o seu coração, para que você venha receber de bom grado a palavra do Senhor e saia daqui abastecido pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu não vou assim me prolongar muito, mas a palavra vai ser breve. E eu quero dizer para os irmãos, eu estive meditando em alguns textos da palavra do Senhor, e aí, refletindo, nós vamos falar nesta noite sobre conselho e socorro. Conselho e socorro. Conselho e socorro vindo de Deus, buscado em Deus, é melhor. Irmãos, quando nós fazemos aliança, às vezes, com algo que não agrada a Deus, que não tem a aprovação do Senhor, o que você acha que pode acontecer quando você faz isso? Quando você faz uma aliança que não agrada ao Senhor, você vai sofrer sérias consequências. Eu acredito aqui que algum irmão já tomou algum conselho de alguém e o conselho foi bom, deu certo. Eu acredito que sim. Assim como comigo, eu já recebi algum conselho, coloquei em prática e deu certo. Mas e quando não dá certo? E quando não dá certo? Aí quando há um fracasso, aí você tem que buscar o socorro. Em algum lugar você tem que buscar o socorro. É por isso que eu falo que conselho e socorro buscado em Deus é melhor. Eu quero dizer também que Deus, ele pode designar pessoas capacitadas, aprovadas por ele, para te dar um conselho. Entendeu? Para que você não venha errar. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo, nós vamos ler o capítulo, alguns versículos do capítulo 30 e do capítulo 31, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 30, não vamos ler todo. Isaías, Primeiro iremos ler dos versos de 1 a 3, Isaías 30, de 1 a 3, que diz: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então assim, os filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não do Senhor. Então assim, temos que tomar conselhos, primeiramente, do Senhor, Judá fez uma aliança com o Egito para se proteger da Síria. E assim rejeitou o conselho de Deus, recusou crer nas suas promessas e abandonou suas leis de vida santa. Desprezou o Senhor e preferiu a capacidade humana
ao poder do Espírito. Eu prefiro ao poder do Espírito. Entendeu, irmãos? Então, assim, paga-se um preço por essa rebeldia, né? Eu vou ler também aqui os versos 11, 12, 13 e 15. Olha o que eles fizeram. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Verso 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Olha o que o verso 13 fala. E por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma a barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Entendeu, irmãos? Então está aí, né? Buscaram conselhos não do Senhor. Entendeu? Então seguiram, né? Com a sua autoconfiança. Eu vou fazer aqui e acabou. Não vou buscar conselho de ninguém. Então, assim, você acaba pagando um preço. O verso 15 diz também: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiserdes. Então, eles desprezaram os conselhos do Senhor, rejeitaram. Irmãos, desprezar a Deus é uma palavra muito pesada, né? O que nós somos diante do Senhor, né? Nós somos feituras das mãos de Deus. Nós somos feituras. Mas mesmo assim, irmãos, Deus, ele se compadece da gente. Ele tem misericórdia da gente. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não termos sido consumidos, né? Então, Deus é um Deus de misericórdia, né? Ai, se não fosse. E o verso 18, aqui é onde Deus mostra a sua compaixão. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Hoje falamos na sede sobre esperança, né? Esperança. Então, temos que ter esperança. Então, apesar de tudo isso aqui, essa desobediência, essa rebeldia, mesmo assim, Deus se compadeceu desse povo. E outra coisa também, irmãos, é sobre o socorro. Isaías capítulo 31, que diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os egípcios são homens, eles não são Deus. E os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa,
ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Irmãos, se rebelaram tão profundamente. Não foi um pouquinho, não. Se rebelaram profundamente. Deus se agrada disso, irmãos? Não se agrada. Se eu me rebelar contra o Senhor, eu pode ter certeza, Deus ele vai pesar a mão. E aí, se nós temos o discernimento do Espírito Santo de Deus, falar, Deus, foi por causa disso, minha desobediência. Entendeu, irmãos? Então, assim, a obediência, ela gera a bênção. A desobediência, ela vai gerar o castigo. Então, irmãos, convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não por varão. Entendeu, irmão? E a Assíria cairá pela espada, e não por varão. E a espada, não de homem, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará, e a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Então Deus é um fogo consumidor. Meus irmãos, Deus é um fogo consumidor. Irmãos, eu acredito aqui que muitos irmãos já ouviram falar da história de Sansão. Como estamos falando de conselho e socorro, alguns irmãos sabem da história de Sansão. Eu estava ali refletindo um pouco. Se Sansão tivesse, pensando comigo, se Sansão tivesse obedecido às regras determinadas pelo Senhor, a história dele seria diferente. Seria diferente. Irmãos, vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 14, dos versos de 1 a 3. Juízes, capítulo 14, dos versos de 1 a 3. Sansão, irmãos, era filho de... E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sansão era filho de Manoá. Irmãos, eu falei aqui dos versos de 1 a 3, mas deixa aberta aí a Bíblia, dos versos de 1 a 3, do capítulo 14. Eu vou voltar um pouquinho aqui no verso 13, que diz assim, a partir do verso 11... E disse o anjo do Senhor a Manoá. Aliás, verso 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Qual seria o modo de viver e serviço, nesse caso aqui, Sansão? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Conselho, irmãos. Conselho. De tudo quanto procede, David não comerá. Do versos 13
agora estou no 14. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Ordenanças do anjo do Senhor. Eu acredito também que Manoá passou isso para a mulher, né? Irmãos, agora no verso 14, de 1 a 3, aqui é onde começam as falhas de Sansão, a desobediência. Sansão foi um homem que matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Então o camarada fez coisa, mas era aquele camarada que não gostava de seguir conselhos. E principalmente, eu acredito que Sansão, ele sabia das ordenanças do Senhor. E seus pais da mesma forma. Aqui começa com o casamento de Sansão. Verso 14, de 1 a 3, e disse: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora, pois, tomai por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela porque ela agrada aos meus olhos. Está vendo aí, irmãos? Olha aonde Sansão foi se meter, né? O pai deu um conselho: não case. Então, irmãos, é aliança. Eu falo que é aliança. É aliança que a gente faz, né? Então, assim, tem muitas passagens na Bíblia que fala de alianças mal feitas, que alguns, né, se deram muito mal. E Sansão aqui foi um deles, né? Sansão foi um deles. Olha o que diz aqui: o Senhor abençoou a Sansão e o revestiu do poder do Espírito, mas ele cometeu erros fatais que o levaram ao fracasso espiritual e à morte física. Entre esses erros estão os seguintes. Olha os seguintes erros de Sansão por não ouvir conselhos. Não se firmou na palavra de Deus, demonstrou falta de interesse e de respeito para com os mandamentos de Deus e desprezou totalmente a lei de Deus quanto ao casamento misto. Não fez caso do ensino que seus pais lhe transmitiram da parte de Deus e abandonou os princípios bíblicos de vida para fazer a sua própria vontade. Agora, há uma grande diferença entre Sansão e Moisés. Há uma diferença entre Sansão e Moisés. Sansão, o estilo de vida dele foi fazer a sua própria vontade, que dava na teia. Rapaz, eu quero essa aqui e acabou. Não tem conversa, né? Então, eu acredito assim, como o povo fala lá fora, ele se achava o cara, né? E não é bem assim, irmãos. Sansão era um nazireu de Deus. Sansão foi um escolhido de Deus para defender o povo de Deus. Então, que dificuldade esse camarada teve de assimilar essas coisas, né? Então, é uma coisa assim que você para pensar, se tivesse feito tudo da forma correta, a história seria diferente. Então, como eu falei, há uma diferença entre ele e Moisés. Sansão fazia sua própria vontade. Diferente de Moisés, que
escolheu sofrer adversidades com o povo de Deus, ao invés de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Foi isso que Moisés escolheu, né? Então, se eu escolhi servir ao Senhor, né? Então, nós estamos no mundo, mas não fazemos parte deste mundo, né? Então aqui, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Então assim, Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Então, irmãos, Sansão decidiu liberar suas emoções e atender seus desejos de maneira desagradável a Deus. Então, era o desejo de Sansão. Sansão atendia seus desejos. E esses desejos não agradavam ao Senhor, né? Não agradava ao Senhor, né? Igual a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, olha as coisas que Sansão fez, né? Que privilégio Sansão teve. Então, irmãos, eu vejo aqui o seguinte: eu, você, nós somos canais de transmissão da palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, temos que estar sempre clamando ao Senhor, com fé, com humildade, com obediência, e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, né, que ali nós sejamos revestidos de autoridade, né, para você proclamar a palavra de Deus, louvar ao Senhor. Irmãos, eu trabalho na empresa, agradeço a Deus por esse trabalho, mas assim, é oração todo dia. E Val aqui, oração todo dia, né, Val? Porque o sistema lá é bruto. Então assim, você não pode ceder, você tem que ter pulso forte, né? Nós somos servos de Deus, nós temos que ser transparente, né? Então assim, irmãos, fica esta palavra aí para os irmãos sobre conselho e sobre socorro. O que a palavra de Deus fala? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns confiam, como diz a palavra aqui, uns confiavam em carros, cavalos, príncipes. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Amém, irmãos? Então fica essa palavra, que os irmãos possam estar assim, buscando conselho no Senhor, socorro no Senhor, sempre que tiver que tomar uma atitude, uma decisão. Então busque primeiramente o conselho do Senhor e o socorro também do Senhor. Eu aprendi com o pastor que me batizou, irmão Alírio. Ele era mineiro, ele é mineiro, não sei se ele ainda está em vida ainda. João Clara da Costa, né? Nossa irmã lembra? Ele falou assim: irmãos, é melhor você tentar. Assim, você busca o conselho de Deus e tenta. Se não der certo, pelo menos você tentou, né? Então, irmãos, fica aí essa palavra. Agradeço a oportunidade, espero que os irmãos tenham entendido, né? E Deus, como eu falei, Deus pode designar uma pessoa capacitada, preparada, ungida por Ele, para você tomar um conselho. Ô meu irmão, o que você acha disso aqui? O irmão vai te dar uma palavra, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.